Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre como irrigar a horta. Esse é mais um vídeo da série, continuação aí da série que a gente vem fazendo em como ter uma horta produtiva. E como o passo de hoje, que a gente vai falar aqui no vídeo, é importante, né? Irrigação, a água nas plantas, enfim, um fator primordial aí para você conseguir produzir. Mas não deixe de assistir os outros vídeos anteriores a esse que a gente falou sobre adubação. Já fizemos outros vídeos sobre irrigação também, mostrando o sistema que a gente tem aqui, por gravidade, com bomba, enfim. A gente vai aproveitar esse vídeo para tirar dúvidas dos nossos seguidores lá no Instagram que mandaram pra gente as perguntinhas e vamos estar respondendo tudo aqui. Então fica no vídeo, acompanha porque tem muita informação legal. Já deixa o joinha se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, bora pro vídeo! Importância da irrigação, como ela é importante, né? É como se a gente, imagina nós, seres humanos, vivendo sem água. A gente podia comer, ter uma alimentação saudável das melhores, que sem a água não adiantaria, não pararíamos em pé. A planta é a mesma coisa. Não adianta você jogar todos os nutrientes e adubos e matéria orgânica no solo se você não irrigar. Obviamente, a planta vai morrer, né? E a irrigação, ela também tem a função na horta de diluição da adubação, ajuda aí também na decomposição da matéria orgânica, manter aquele solo vivo. A água ela é importante, tem todas essas funções de hidratar a planta, hidratar a folha. Essa é uma perguntinha que está lá na frente, que a gente já vai responder para vocês. A folha da verdura aqui da hortaliça precisa ser irrigada? O que você acha? Fica nesse vídeo que a gente vai responder. Bora para a primeira pergunta lá da enquete, que foi a seguinte. O Paulo que vai responder para vocês, hein? Do Davi Oliveira. Quantas vezes devo irrigar em dia de sol forte? Gente, tem dois segredinhos aí da irrigação muito simples, que na verdade são: a primeira coisa é você manter a terra sempre umedecida. Já vou mostrar para vocês como olhar essa umidade na terra. E a segunda coisa é manter a folha em pezinha ali, hidratada. Porque em dias quentes, por exemplo, igual o Davi perguntou aí, a planta desidrata, ela murcha bastante. E essa murchada aí dá um estresse climático e atrapalha bastante no desenvolvimento da planta. Então eu falo para vocês o seguinte: observem sempre a umidade do solo. Vou dar um exemplo das plantas que mais precisam ser molhadas, que são as mudinhas ali que você acabou de transplantar. A raiz dela está muito pequena, então o espaço ali a boca dela de absorção de nutrientes está bem pequenininho. Então o que acontece? Secou ali uma camadinha de poucos centímetros da superfície da terra, você já tem que irrigar de novo. A camada superior da terra tem que estar sempre úmida. Então a mudinha você vai irrigar mais vezes. Ah, quando que eu devo irrigar de novo? Se a mudinha começar a murchar, ou se a terra tiver com uma camada superficial ali seca. Nas plantas maiores, como que funciona? A planta maior, às vezes o meio ali, a entrelinhas dela tá seca, só que embaixo da folha ela pode ter bastante umidade, principalmente aí um alface americano. Então toma bastante cuidado para não encharcar demais o solo também, porque se o solo tiver muito encharcado, isso aí vai prejudicar a planta, vai dar um estresse ali. É até um dos motivos da gente gostar da microaspersão, que ela vai molhando devagarinho e mantém a planta geladinha ali por mais tempo. Quantas vezes você deve irrigar em dias quentes? Não tem exatamente um número de vezes. Aqui normalmente a gente liga ali 2 vezes durante o dia. Ah, vamos dizer assim, um dia muito quente, 10 horas da manhã, a planta começou ali, o dia começou a esquentar bastante. É a hora que você vai ali, molha bem a planta para ela se hidratar. Se for uma microaspersão, melhor ainda, porque ela vai gelando ali por mais tempo. E depois das 3 da tarde você pode irrigar de novo para manter o solo ali bem úmido. Mas é o que eu sempre falo, não tem ali um horário certo. De repente está num dia ali nublado, né? Então nesse dia nublado ali, você já vai diminuir essa irrigação e assim por diante. Agora a segunda perguntinha foi a Namatsu que mandou lá pra gente. Quanto tempo deixar as plantinhas molhando? Bom, essa sou eu que vou responder para vocês. E
também não tem uma regra. Ah, mas tudo não tem regra? Gente, não tem mesmo uma regra. Você precisa observar o clima do dia, você precisa observar como está o seu solo e como fazer isso, né? Como saber quando molhar, igual o Paulo falou para vocês. Observar a terra. Mas como, gente? Chegar lá nesse solo e enfiar a mão na terra, colocar o dedo na terra. Se você tiver aí um medidor de umidade, ótimo. Mas se não tiver, pode simplesmente sentir com o toque, igual vocês estão vendo aí, enfiar mesmo ali a mão, não só superficialmente, mas até um pouquinho mais fundo, para sentir se a terra está úmida ou não. Porque o que importa também é umedecer até onde a raiz consegue absorver essa água, né? E não só ali por cima. Isso serve também para as plantas em vaso. As plantas em vaso você deve irrigar até a água sair pelo fundo do vaso e não só ali por cima uma camadinha, tá? Então irriga bastante, deixa a água escorrer. Essa é a forma correta de irrigar. Então quanto tempo deixar as plantinhas molhando? Bom, vou pegar o exemplo que o Paulo deu lá da gente aqui em dias muito quentes. Aqui vocês sabem que a gente usa microaspersão. Já fizemos vídeo falando dos aspersores que a gente usa. E a gente gosta da microaspersão justamente por causa disso. A gente consegue deixar a irrigação ligada por mais tempo, porque as gotículas da irrigação são menores do que a convencional, por exemplo, aquele aspersor grandão, sabe? Os microaspersores são gotículas que vão molhando ali suavemente a terra, a planta, e isso é legal. Então, em média, ele começa a irrigar umas 10 horas. Se o sol tá muito quente, aquele dia bastante calor, fica mais ou menos até uns 40 minutos ligada. Mas é importante daí observar o dia, o clima do dia, quanto tempo tá demorando para secar essa terra, se tá secando mais rápido, tá? 40 minutos na parte da manhã e mais 40 minutos lá na parte da tarde. Hora que o sol já deu o pico dele, né? Começa ali antes um pouco, sabe? Daquele sol ficar muito quente. Então, umas 10, 10 e meia, você já começa a se preocupar com a irrigação para você não dar a chance, igual o Paulo falou, das plantas sofrerem um estresse climático, ou seja, começarem a murchar. Então, antes disso, você já liga a irrigação e deixa o tempo suficiente para irrigar a área que você precisa, dependendo da aspersão que você usa, tá bom? Pode ser gotejo, a microaspersão, enfim, aqui a gente usa a microaspersão, então dei esse exemplo aí dos 40 minutos. Em dias nublados, a gente pode começar a irrigar um pouquinho mais tarde e deixar menos tempo ligado, como por exemplo uns 20 minutos, mas não há regra, vai depender de cada caso. Agora vou responder a pergunta do Ezequiel. Irrigação por cima ou no pé da planta? Aspersão ou gotejo? Eu já mostrei em outros vídeos aqui que a gente usa um pouquinho de cada um, mas nas folhosas eu indico a microaspersão, não só a aspersão convencional. A aspersão convencional também acho melhor que o gotejo, mas eu acho ainda melhor a microaspersão, principalmente se o lugar for muito quente. A microaspersão fica ligada por mais tempo, mantém o solo fresco por mais tempo e hidrata também a folha da planta. Então, no caso de hortaliças folhosas, eu recomendo a microaspersão. O gotejo já indico para quem vai plantar leguminosa aí, que molhar menos a folha dessas leguminosas normalmente é melhor. Ou se você vai fazer uma cobertura morta, um sombritezinho em cima, aí o gotejamento também vai te ajudar. Mas eu prefiro 1000 vezes a microaspersão. Agora uma perguntinha aqui que eu achei meio difícil de responder, mas vamos lá. O Gustavo Souza perguntou: quantos litros de água as hortaliças necessitam por dia? Bom, Gustavo, aí depende muito, igual a gente respondeu nas perguntas anteriores, e também não há uma quantidade exata. Esse cálculo, essa necessidade de saber essa informação, ela é importante quando você está montando o seu sistema de irrigação. Por quê? Quando você está começando a montar uma irrigação, você tem que calcular aí o volume de água que você vai precisar para irrigar determinada área. E esse cálculo é importante para você saber o quanto de água você precisa ter para conseguir irrigar toda essa área, né? E toda essa água vai ser usada todo dia nesse espaço? Não, tem dias mais quentes que vai se usar toda a água do teu reservatório, da tua lagoa, da tua caixa d'água, enfim, da forma como você armazenar essa água, mas tem dias de uma chuva, por exemplo, que você nem vai precisar usar. Tem dias nublados que você vai usar metade dessa água da tua reserva, enfim. Em dias muito quentes, por exemplo, você pode gastar até mais de 1 litro por planta.
tem dias mais nublados ou depois de uma chuva que a terra já está úmida, você tem que sempre verificar a umidade do solo, que você vai gastar às vezes nem meio litro por planta, tá? Então depende muito isso. Isso seria importante saber mais, igual eu falei, para você conseguir definir primeiramente aí o que você vai precisar ter no seu reservatório de água, quantidade de água que você vai precisar ter para enfrentar os dias extremos. E já seguindo aqui a pergunta do Gustavo, vem a pergunta da Priscila Rodrigues. Como calcular a irrigação? Como implementar o sistema de irrigação do início ao fim? Gente, então como calcular a irrigação já é um assunto para outro vídeo, porque é um pouco mais complexo. Eu vou dar uma resumida aqui. Você vai ter que, por exemplo, ter em mente o que você quer fazer. Você tem um tanque, um reservatório que está no alto e você vai plantar para o lado de baixo desse tanque, a irrigação chega na gravidade, você pode utilizar uma irrigação por gravidade. Por exemplo, eu tenho um reservatório com 5 metros de altura. Qual o aspersor que trabalha com essa pressão aí de 5 MCA? Você vai pesquisar para ver se tem um aspersor para essa determinada irrigação. Ou de repente você fala, não, eu quero usar igual você usa aí, os MC20 da Agropolo. Como é que eu faço? Se a gravidade não der, você vai ter que calcular a pressão que você precisa. E a partir daí, o espaço que você vai plantar, e trabalhar bem, ele tem que estar numa pressão mínima de 15 MCA. Ou seja, ou você tem que ter um tanque 15 metros para cima, um reservatório 15 metros para cima, ou calcular uma bomba para ele. Por exemplo, 5 aspersores MC20 vão molhar 2.000 plantas. Cada aspersor MC20 em 1 hora gasta 400 litros de água. Então eu vou gastar em 5 aspersores, em 2.000 plantas, 2.000 litros de água para manter 1 hora ligado por dia. Vamos fazer esse cálculo aí utilizando o dia mais quente do ano, para que você nunca fique sem água aí. Então no verão eu vou ligar por 1h30. Vou precisar de 3.000 litros de água para molhar 2.000 plantas nesse dia quente. Então é um exemplo aí que eu dou para vocês, tá? De repente é uma alface americana, você pode gastar um pouco mais no início, então você já calcula jogando para cima aí. Enfim, é um assunto mais complexo para outro vídeo, mas vai depender muito da área que você tem, do tipo de irrigação que você quer fazer. A gente aqui mesmo começou com uma irrigação por tripa, Santeno, o nome dessa, o pessoal chama de tripa. É uma fita que fica ali no meio dos canteiros e você tendo ali apenas 5 metros de coluna d'água, você já consegue trabalhar com algumas tripas dessa daí. Dá um pouquinho de trabalho, mas que irrigação perfeita que essa tripa tem. Ela é bem fininha e tudo mais. Então assim, para você definir a sua irrigação, tem outros fatores também. Por exemplo, cobertura de solo. Você vai usar ali o mulching ou vai usar uma cobertura, isso também vai diminuir o volume de água que você vai utilizar. Então são vários cálculos. Primeiro, qual a coluna d'água que você tem, qual aspersor você vai utilizar, se você vai utilizar cobertura morta ou não para calcular a quantidade de água que você vai utilizar. Então são várias coisinhas aí, por isso que eu digo que é assunto para outro vídeo. Agora a última pergunta aqui do Eduardo, queria saber mais sobre fertirrigação via microaspersores. O que eu vou falar para você, Eduardo? Ela funciona bem sim, porém você tem que tomar cuidado em não colocar aquele mesmo produto que você vai usar na fertirrigação via gotejo. Nem sempre aqueles produtos podem ser utilizados na foliar. São 2 fatores aí. Um é que nem sempre compensa, porque você vai jogar o produto em uma área maior ali e o gotejo está direcionado ali na boca da planta, na raiz, né? E outro fator também é que ele pode queimar, ele pode machucar a folha da planta ali, né? No caso de uma ureia, por exemplo, você vai jogar uma ureia indicada para fertirrigação, é perigoso você usar ela na microaspersão, ela já é mais indicada para o gotejo. Mas aqui a gente utiliza sim a fertirrigação na microaspersão, funciona bem para alguns produtos que são benéficos para aquela área toda. Como eu disse, você tem que jogar em todo aquele espaço, né? O caso do bocache, por exemplo. O bocache é vida para o solo, são micro-organismos vivos e também tem adubo ali no meio, né? Aquela composição muito benéfica para o solo. Então a gente joga em toda a área, a gente usa a microaspersão e funciona bem, não queima a planta, porém tem que usar em horários frescos. O organocálcio, por exemplo, é outro produto ali que vai tratar o solo todo também. Então é um produto que a gente também utiliza aí na fertirrigação pela microaspersão. Alguns aminoácidos também, o exemplo do Biogain, que ele é um adubo via foliar, mas ele é um extrato de algas, né? Então ele também vai estar fazendo bem ali para o solo e também pode usar. E como a gente utiliza? Como o nosso tanque aqui tem peixe, a gente coloca uma caixa ali do lado de 2.000 litros, coloca o mangote da bomba ali, enche ela e dilui o produto ali dentro. Joga até chegar quase no final da caixa ali. Então funciona muito bem também, tá? Para esses produtos que você vai tratar a terra, tratar o solo e podem pegar na folha da planta.
eu tenho certeza que dá super certo também. Como eu falei para você, só toma cuidado ali com esses adubos indicados para fertirrigação por gotejamento. Faz o teste numa área pequena antes para ver se ele vai bem e se ele pode ser aplicado na folha também. Gente, espero que a gente tenha tirado dúvidas de outras pessoas também, né? A gente selecionou algumas perguntas lá para serem respondidas nesse vídeo. Perguntas importantes aí que ajudam a gente a entender melhor como irrigar as hortaliças. As hortaliças, elas gostam de muita água, assim como elas gostam também de muito sol. Elas precisam aí tanto do sol para fazer a fotossíntese quanto da água para conseguir se desenvolver. O importante é não deixar as plantas secarem. Também é importante não deixar umidade na planta na parte da tarde, igual aqui, ó, o solzinho já tá baixando, então se a planta ficar úmida agora, provavelmente ela não vai secar. Isso aí pode gerar fungo, bactéria, atrai aí também organismos indesejáveis para a planta. Isso mesmo, e a planta, gente, ela vai mostrar para você, tá? Tudo que ela tá sentindo ali, o excesso ou a falta de água. Ela pode murchar, assim como ela pode criar fungos. Então lembrem-se, gente, quando a mudinha tá bem pequenininha ali, ela precisa de mais água. Conforme ela vai crescendo, você tem que observar a umidade que está embaixo da folha dela para não encharcar também a planta ali. E se você utilizar cobertura morta, também você vai verificar a umidade do solo. Então sempre é isso, não tem exatamente um horário de irrigar, não tem exatamente uma quantidade de água que você vai colocar, e sim aquela umidade que o solo precisa, e com o tempo você vai entendendo isso aí plantando folhosa. E fica muito nítido, com a própria mão no chão, como a gente falou ali, coloca a mão na terra, que você vai ver como é que tá a umidade do solo e vai manter tua planta aí super hidratada e nutrida. Isso aí, vai testando a quantidade de vezes que a sua planta está precisando, de acordo com o seu clima, com a sua região, que a hora que você vê, você tá craque nisso. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, @hortafenato, porque lá a gente posta bastante coisa do nosso dia a dia, nossas palhaçadas aqui na roça. E manda algumas perguntinhas também para que a gente possa fazer mais conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado, gente. Tchau!